Vou. Bom, vou tentar. Não tem erro, não. Boa tarde, né? Agora é boa tarde ainda. Boa tarde, pessoal. Revistube na área. Sou o Ronan Sardella. A gente começando aqui com muita honra a primeira gravação de entrevista do nosso canal. No ar aí, meu amigo Fábio Lima, grande músico, é uma pessoa sensacional, que nos liberou aí, até agradeço de antemão. A trilha sonora do nosso canal é uma música dele, né? E eu combinei que fosse a primeira entrevista, era uma questão de honra, né? Trazer um cara assim de tão grande fama internacional e nacional. Né, Fábio? Tudo Que é tranquilo contigo? isso. Muito obrigado, Ronan. Tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço o convite, meu irmão. Agradeço a parceria aí longa já de alguns anos, né? Onde a gente vai conversando através dos grupos e dos contatos aí via telefone. Então, fico muito feliz, muito honrado de estar aqui, especialmente por ser o primeiro programa e também por fazer parte aí de todos eles, pelo menos por enquanto, com um pouco de música, né? Para animar as aberturas também. Pouco a pouco a gente vai falando, né, das vertentes aí do seu trabalho, que é multiuso. O Fábio, sabe, é multi-instrumentista, maestro formado, enfim. Fábio, fala um pouco mais da tua origem, né? Como começou essa questão de música, fala um pouco de ti, enfim, ó, o espaço é teu, velho. Ah, obrigado. Então, olha, Rona, na verdade, assim, a música sempre fez parte da minha vida, em vários aspectos, em muitos aspectos. Em primeiro lugar, porque avô, por parte de mãe e de pai, ambos foram profissionais, né? Viveram de música, etc. Então, eles tocavam outro instrumento, e por coincidência era o mesmo, que era o acordeon, né? A sanfona. Então, veja, o pai da minha mãe e o pai do meu pai foram músicos profissionais, trabalhavam com isso. Naturalmente, a minha mãe teve alguma abertura, né? Algum acesso a esse tipo de vida, de mundo, né? O mundo da música, porque, afinal de contas, ela acompanhou ensaios, aprendeu algumas coisas. E a mesma coisa o meu pai, mas o meu pai ele foi mais pro violão. Ele era um cara que gostava do violão, enquanto minha mãe gostava de teclado, de piano, cantar. A minha avó também, mãe da minha mãe, canta muito bem. Ela nunca foi profissional, mas ela tem um ouvido muito bom, uma afinação muito boa. E aí tudo isso culminou num lance muito musical, já no meio familiar. Depois eu tenho um irmão mais velho, Ronan, que tem 9 anos a mais do que eu. E ele foi baterista profissional. Você deve conhecer dos vídeos, eu imagino, né? Onde ele participa de várias gravações com a gente lá no canal. Mas ele já era profissional quando ele tinha lá seus 17 anos, imagino, 16, estava ensaiando com uns 15, 16 ele ensaiava com as bandas, com uns 17, 18 anos ele era um músico profissional, tocava por aí. E então essa nossa diferença, como é um pouco, assim, 9 anos não é uma coisa tão próxima. Então ele estava lá com seus 17 anos tocando nos barzinhos e eu ia acompanhar, eu ia assistir isso aí, eu gostava muito, né, de acompanhar os ensaios, na hora que a banda parava eu pedia para tocar um pouquinho de guitarra, de bateria. E em casa tinha violão. Depois o pai da minha mãe tinha um teclado, deixou comigo por algum tempo também nessa minha fase de infância. Eu gostava dos instrumentos de brinquedo que eu tinha acesso, isso tudo fase de infância. E aí eu comecei a gostar muito, né? A passar muito tempo fazendo isso. Era uma diversão muito grande. Eu gostava de videogame e gostava muito de música. Eram duas coisas que me fascinavam desde criança. Então eu passei a estudar sério sem imaginar que eu estava estudando sério, né? Eu passei a desenvolver meu ouvido para conseguir perceber os instrumentos diferentes que haviam numa determinada música. Um ponto muito importante é um disco que eu ganhei da minha mãe. Esse disco eu tenho aqui em MP3 que eu consegui achar bem difícil encontrar na internet. Chama-se Tia Laci e a Orquestra do Ré Mi. E é muito legal porque são músicos muito bons, é um disco da Som Livre, com músicos de altíssimo nível, e cada música fala de um instrumento. Então tem a música da bateria, da flauta, da guitarra, e exemplifica com o som, não é MIDI, não é teclado, é um instrumento de verdade, grandes músicos executando. Então aquilo ia me fascinando, conhecer o som dos instrumentos, e quando tinha a possibilidade de ver alguma coisa assim, né, tinha alguma música ao vivo em algum lugar, eu saía com os meus pais,
eu já colava do lado dos caras, ficava assistindo, gostava muito. Mais ou menos aquela música dos passarinhos do Rá-Tim-Bum. Naquela linha de qualidade, talvez. É que aquilo é muito legal, né? Mas é sempre a mesma música. Aí eles trocam a letra, etc. Mas é muito legal. É mais ou menos naquela linha. Mas com uma música personalizada para cada instrumento, entende? Então tem a música do piano, a da guitarra, do banjo, do acordeon, da sanfona. É uma coisa genial. Esse disco eu tenho ainda, até quero depois tornar disponível para a galera que estiver interessada. A gente pode também criar uma forma que... Não sei, é meio pirataria, né? Mas esse disco não tá no ar, é difícil nem para comprar. Para criança, então, é excelente. É fantástico. Foi o que mudou assim, a minha forma e me ajudou a entender muito os sons diferentes dos instrumentos. E eu lembro que eu me apaixonei pelo som do contrabaixo. Eu assistia bastante o Jaspion e o Jiraiya, que sempre tiveram trilhas sonoras fantásticas. Changeman também. Mas o Jaspion tem um baixo nas trilhas de fundo, assim, com slap, um sonzão de jazz bass, assim, que é uma coisa que te encanta na primeira ouvida. Então eu ficava fascinado com aquilo e logo eu imaginei que eu precisava tocar contrabaixo, né? Mas o que eu tinha disponível era uma bateria. Tinha violão, não gostava muito, não era meu lance. Tinha o teclado, que eu ainda não estava muito afim, e a bateria, que era uma coisa que eu gostava muito. Eu chegava a ponto assim de quebrar as baquetas do meu irmão, de tanto ficar tocando. Ele escondia, eu ia com colher, detonava tudo a mão de bater nos tambores com colher. Claro, né? Aquela maluquice de criança. E aí, meio que comecei a fazer um som, ia nos ensaios, eu já era mais velho, tinha 10, 11 anos, acompanhava a banda do meu irmão, onde eles iam, eu estava indo junto, também ia nos ensaios, e conheci um grande amigo, que é o Diego Bueno, que é de uma banda também bem conhecida, Namastê, uma banda de reggae, que toca aí pelo Brasil todo. E na época ele também, acho que é um ano e pouquinho mais velho do que eu, também era criança, a gente tinha ali uns 12, 13 anos, mais ou menos, 11, 12 na verdade. E aí ele tocava guitarra, eu tocava batera. Vamos montar uma banda? Ele gostava de AC/DC, eu gostava de Iron Maiden. Falei, é isso aí, vamos montar uma banda. Aí ele me apresentou o grupo de amigos que ele tinha, que hoje são meus amigos, ficaram meus amigos, são amigos de infância, evidentemente. Mas essa galera toda gostou de bateria, acho que é um instrumento que chama muito a atenção. Então todo mundo logo queria estar tocando bateria também. Todo ensaio é na casa dele, né? Também tem essa. Mas a galera gostou, então, teve um outro amigo lá, o Dudu, que pediu uma bateria para o pai dele. Aí teve um outro amigo, que era o Pepeu, que também pediu uma bateria. De repente tinha o Rodrigo, vizinho da frente do Diego, que também estava tocando bateria. Todo mundo, falei, mas agora falta um baixo, né? E eu já gostava muito de contrabaixo. Aí eu cheguei na minha mãe, falei, mãe, eu preciso de um contrabaixo, eu preciso de um baixo, eu vou tocar baixo numa banda aí e tal. Ela falou, não, se você não souber tocar violão, não vai ter baixo. Tem um violão em casa, enquanto você não aprender a tocar violão, não tem contrabaixo. E aí que eu meio que fui direcionado ao instrumento violão para tocar alguma coisa, para mostrar para a mãe que agora eu já toco, então você pode me dar um baixo, né? Mas aí eu gostei muito do violão. Foi uma coisa que me encantou, né? Especialmente porque eu já fui logo em caras como Dilermando Reis, Toquinho, Rafael Rabelo, especialmente releituras que o Rabelo fazia, né? Que eu gostava muito. Tem um disco dele em homenagem ao Dilermando também, que quando eu era mais novo, fez muita diferença assim, para mim como músico. E aí eu passei a tocar essas coisas. Cheguei para minha mãe tocando algumas coisas do Dilermando Reis. Ela, porra... E aí eles deram um jeito, né? Não era muito fácil a situação, mas ela deu um jeito e conseguiu me dar um contrabaixo de Natal. E aí eu fiquei maluco. Só que eu não tinha caixa, não tinha o cubo. Ficava só com o queixo encostado assim para poder ouvir, né? Tentar sentir a vibração. E o Diego também não tinha nenhuma caixa, ele tinha guitarrinha. Então a gente ficava, especialmente mais à noite, na parte da noite, de madrugada, tocando. Passava a noite inteira assim, tocando, ensaiando, tirando as músicas. Era muito divertido, muito legal. E aí a gente começou a tocar, a coisa começou a tocar melhor, a gente conheceu uma galera mais velha, um cara que cantava bem, o Rodrigo, que é esse que assumiu a bateria, virou baterista de fato, oficialmente daquele trabalho, mas eu ainda continuava tocando bateria, fazia alguns trabalhos até com outras bandas nessa altura, né? Porque a galera me chamava para fazer outras coisas. E depois até eu passo para você algumas fotos que tem dessa época, por exemplo, de um show onde a gente está fazendo, eu tinha 12 anos, tocava com duas bandas, uma banda com o Rodrigo e o Diego, uma outra banda com o Ali e o Chupeta, era o apelido do nosso outro amigo. E aí era uma banda lá num barzinho, já ganhando um cachezinho, era uma pizza, um negocinho assim, né? Não era nenhum cachê que dava para viver disso, mas era o começo da história. E ali eu me animei muito, fui, né? Fiquei no baixo e na bateria durante algum tempo.
Mas logo me veio aquele lance do violão, né? Porque a música pop estava em alta, então eu comecei a dar uma olhada de novo no violão, estudar mais seriamente, né, o instrumento. Durante todo esse tempo eu fui tocando violão, mas aí acho que foi mais ou menos com 14, 15 anos que eu falei, pô, agora o negócio vai ser violão mesmo. Quero tocar. Chave, né? Quero que o violão seja o carro-chefe. Assim, eu já tinha um repertório de música instrumental, já tocava várias obras do Dilermando, já tinha até algumas gravações caseiras. Nesse período eu já tinha até tocado com algumas bandas, assim, porque eu fui evoluindo ao longo desse tempo. Então, quando eu tinha 15 anos, se eu não me engano, foi isso, eu gravei um disco aqui com uma banda que tinha até um renome local. Naquela época era difícil gravar um CD. A gente gravou um CD de música autoral, que tocava na rádio, uma banda bem legal, com um disco bem legal também. A banda chamava-se Boca Maldita. Hoje tem outras bandas com esse nome. Boca Maldita é um lugar aqui de Curitiba, né? Um lugar conhecido aqui, uma região conhecida. Então, em homenagem, era uma banda meio local, tinha algumas músicas que falavam aqui de Curitiba, então foi esse nome. E, assim, já tinha tido essa experiência, já tinha tocado em palcos com bandas de rock, e aí pintou esse lance do pop. E aí foi aí que entra o Backstreet Boys, que a gente estava falando em off aqui antes. A gente começou a gostar daquilo, dois amigos se juntaram, que era eu, o André e o Tato, através de um outro amigo, que é o Lequinho, que fez essa união. Ele participou junto durante algum tempo. Depois, mais um outro amigo, o Diego Lima, se juntou, e a gente formou um grupo vocal com 5 cantores, e a gente se baseava especialmente em Backstreet Boys, onde a gente tem até gravações do período, daquela época. Isso, por acaso, deu certo, porque a gente era certo, entre aspas, porque a gente era jovem e tal, tudo adolescente. Conhecemos um pessoal que na época era TVA, uma coisa assim. Pessoal de TV a cabo, que fazia, que hoje é Oi, outras operadoras. Na época era um outro negócio. DirecTV era na época. E aí o pessoal patrocinou a gente, pintou um empresário, produtor ali, colocou a gente para ensaiar numa casa de shows e começou a levar a gente para fazer uns shows que eram até televisionados pela Band local. E nessa oportunidade a gente fez aí alguns shows para 10, 15 mil pessoas, mas coisas bem legais. Começou a gravar um disco e aí a gente se desentendeu, era muita gente, eram 5 pessoas no projeto, mais uma banda de apoio, mais 2 produtores, mais um empresário, uma confusão. É difícil lidar com tanta gente. Cada um tem um ideal, uma forma de fazer as coisas. Muito novos também, né, Fábio? Muito jovens. Todo mundo teve que ser emancipado. Eu já tinha, porque eu já tocava antes, mas todos os meus amigos também tiveram que ser emancipados para poder assinar contrato. Então reuniu os pais. Foi uma coisa bem complexa, assim, né? Envolvia muito. Como? Desfoca muito, né? Acaba vislumbrando outras coisas, desfoca. Isso, a gente acabou também, né, entrando nessa onda, e foi uma fase também onde eu tive pouca evolução musical, porque a gente estava mais num outro foco, de tentar fazer um negócio dar certo. Mas logo acabou. Isso aí foi uma fase dos 15 aos 17 anos, mais ou menos. E aí, com 17 anos, eu me vi assim, eu falei, pô, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque eu não quero mais fazer esse tipo de trabalho e não focava ainda o violão solo como carreira, né? Vou ser só violonista. Não era um plano que eu tinha. Então, montei uma outra banda de cover, que eu sempre gostei muito de tocar cover. Montei uma banda de cover aqui com amigos e passamos a tocar na cidade. E daí o negócio foi expandindo. A gente passou a tocar no estado, em outros estados vizinhos. Era uma banda cover que tinha uma outra música autoral, mas o trabalho forte era de cover. Mas assim, foi legal, porque a gente daí começou a tocar em palcos legais, as casas para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. E isso foi durante 2, 3 anos. E caiu naquele círculo, né, que não muda. E aí eu falei, porra, foi bem na época que eu tinha mais ou menos uns 21 anos por aí. Aí já estava em contato com outro amigo, o Niso, que tem uma produtora hoje. O cara já estava vislumbrando essas questões de, ao invés de tocar em bar, vamos tocar em evento, casamentos, aniversários, né? Um trabalho muito mais tranquilo. Não precisa aguentar a gente no palco, enchendo o saco, pedindo música, bêbado, derrubando bebida nos equipamentos, que é uma coisa, infelizmente, comum nos barzinhos, né? Quando você tá tocando no barzinho, a galera às vezes chega com um copo, pedir coisa, pô, derruba. Então, esse tipo de situação, assim, e tocar também madrugada em bar que dá briga, rouba carro, você corre risco de perder equipamento. Então, eu gostei muito da ideia. E daí a gente parou esse trabalho, bem no auge da banda, no auge no sentido de estar sendo chamado nos principais eventos, casas de show, barzinhos, etc., para fazer um trabalho com o Niso. Aí foi um foco mais acústico, a gente começou a trabalhar, eram 2 meninas que cantavam, eu e o Niso tocando, então era um lance mais de violão, às vezes um pianinho, com vozes.
E nesse momento, quando o trabalho ficou mais confortável, eu não precisava ficar correndo atrás de barzinho para fechar a data, porque ele tinha uma produtora, ele era encarregado de fazer, só passava as datas. Assim, ficou confortável para que eu voltasse a estudar com muito mais foco, talvez seja a palavra, porque eu ficava me dividindo muito entre repertórios e trabalhos e tentando ganhar uma grana e tudo isso. Aí que entra a parte que eu vou para São Paulo pela primeira vez, né? Que foi no ano de 2005. Eu tinha 22 anos, ia fazer 23 naquele ano. Foi no início do ano, em janeiro. E fui justamente no seminário do Henrique. Nunca tinha ouvido falar, nem do Henrique Pinto, não conhecia. A internet não existia, né? Esqueça essa história de internet. Era outra coisa a internet. Até existia um protótipo, mas nada a ver com o que é hoje. Onde você coloca um nome e aparece tudo da pessoa, até o CPF. Isso não existia. Então nunca tinha ouvido falar do Henrique, nem dos nomes que estavam convidados para serem os concertistas, os professores. Mas fui, e era uma fase até meio difícil assim financeiramente, quase que eu não vou, no último momento deu certo, eu acabei indo. Nunca tinha ido para São Paulo, peguei um ônibus aqui, desci lá, aí até consegui achar o metrô, chegar num lugar, foi um pepino, cheguei na cidade, bem no aniversário da cidade, fechado o metrô que eu tinha que descer lá, que era o Trianon MASP, aí tive que me virar, mas deu tudo certo, cheguei no lugar. A hora que eu assisti o primeiro concerto, que foi na quinta-feira, é igual o nosso seminário, né, que é em homenagem ao Henrique aqui, começa na quinta, igualzinho. Cheguei lá de tarde, aí já conheci, por exemplo, o Amadeu Rosa, que é um grande violonista, foi um cara assim, que cheguei na hora, já encontrei com ele ali na entrada. Aí já começamos a bater um papo, ele é um pouco mais novo, né, do que eu. Na época ele tinha 15 ou 16 anos, eu tinha já 22. Tem uma diferença aí de uns 5 anos, imagino. 5 ou 6. Ele tá fora, né? Ele tá na Itália. O Amadeu ele já morou na Alemanha, fez mestrado lá, depois ele não quis concluir, veio para o Brasil, aí fez o mestrado aqui no Brasil, agora voltou para a Itália, que ele tem cidadania italiana, então ele agora tá passando uns tempos por lá, dando aula, e agora, claro que não, né? Coisa muito mais complexa, mas é para isso, para tocar e dar aula, que ele tá lá. E aí, pô, nomes como Amadeu, o Franciel Monteiro, que é um grande amigo que hoje está na Alemanha, já faz bastante tempo, na verdade, que ele tá lá. Quem mais que eu conheci que eu não... Quem que tava? O Felipe Aranha, o Rafael Tomás, que tem um canal muito legal na internet, toca bastante música brasileira. Muita gente legal, bicho. Amigos que são amigos até hoje. O Leandro Latour, pô. Leandro Latour. Quem mais? Tem uma galera. Enfim, cheguei lá e assisti o primeiro concerto. E para minha sorte, o primeiro concerto era um duo que estava começando. Os caras estavam recém começando ali, lançando o primeiro disco. O Brasil Guitar Duo, que é o João Luiz e o Douglas Loura. Foram alunos do Henrique, eles têm um trabalho fabuloso hoje em dia, né? E, aliás, já faz tempo que eles têm um trabalho fabuloso. Então, tive a sorte já de ver um concerto de altíssimo nível e uma coisa que eu não estava habituado, Ronan, aquele silêncio das salas de concerto, o respeito pela música. Eu falei, pô... Mas, assim, eu estava acostumado com salas cheias. Então, os concertos de violão, em geral, não dão muita gente, né? No Brasil, não é uma coisa que atrai muita atenção. Quando é um concertista mais conhecido, aí vai um pessoal. Mas, em geral, você tem salas com 30, 40 pessoas aí, quando dá certo, né? E nessa ocasião não foi diferente. Tinha lá 30, 40 pessoas e a galera falando, nossa, vocês viram como estava cheia a sala e tudo? Então, aquilo me abriu a cabeça de muitas formas. Assim. Primeiro, o respeito que as pessoas tinham pelo músico e pela música. Depois também a questão me causou estranheza eles falarem ou acharem que 30 ou 40 pessoas era uma sala cheia quando eu estava acostumado a tocar no barzinho. Claro que dadas as devidas proporções. É absolutamente outra coisa. É só no número. Só estou querendo falar com relação a número. No barzinho é 2.000, 3.000 pessoas, né? Numa casa de shows que você vai tocar às vezes. Às vezes tem um espaço para isso, quase para 5.000 pessoas, dependendo do lugar. Então, aquela ideia de ter 30 pessoas... O espaço cabe 40, tem 2.000, diferente da sala de concerto. Isso, às vezes, que é o contrário. Tem 40, exato. Então, me causou certa estranheza isso, e daí eu vi os outros músicos tocando. E eu não tinha nenhum conhecimento sobre o lado acadêmico, não tinha nenhum conhecimento sobre o mercado do violão no Brasil mesmo. Quem eram os nomes e tal. Minhas referências eram de Lermando Reis,
o Nonato Luiz, que é um grande violonista também. Eu acho que ele é do Pará, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, mas ele vive ali, no Piauí, né? Um lugar que ele está sempre ali. Eu sempre vejo ele por lá, né? Não eu estando. Eu já ouvi o nome. É um grande violonista, grande compositor. Gosto muito dele. O Toquinho, então era assim, o próprio Robson Miguel, né? Eu sempre gostei do trabalho do Robson na época também. Acompanhava, estudava as coisas que ele fazia, que ele tem um trabalho muito bonito também com o violão. Então eram as referências que eu tinha, mas quando eu chego ali, eu me deparo com outros nomes, o negócio do violão acústico, no pluga, no microfone e tal. Eu falei, pô, que legal. E vi o nível dos caras tocando e o que faltava, assim, que eu percebi, eu falei, pô, eu preciso fazer um trabalho para conseguir alcançar isso aí, para chegar nesse nível, para conhecer esse repertório, assim, foi uma coisa muito legal. E também teve um fato muito engraçado nesse mesmo seminário, que foi a primeira masterclass que eu fiz com o Henrique, onde nós não tivemos um começo muito bacana. Porque eu cheguei, aí o que eu fiz? Como eu tinha já voltado minha cabeça para ser violonista, um ano antes disso, eu já tinha me desfeito de algumas coisas que eu tinha, de alguns instrumentos, para conseguir comprar um violão de nylon. E aí eu comprei um Crafter, que eu precisava que fosse elétrico, porque eu trabalhava tocando nos lugares, então ele precisava ser ligável. Mas eu também não entendia muito, era muito difícil falar com algum luthier, não era esse número de luthiers que tem hoje. Hoje você tem 10, 15 luthiers que constroem instrumentos por cidade. Naquela época era 10 no Brasil inteiro, e olhe lá, não era nem isso. A gente está falando de uma época que até o próprio Samuel Carvalho estava começando. Ele mesmo ainda oferecia vários instrumentos nos concursos do Henrique, estava fazendo aquele trabalho de início, né, de carreira. Então eram poucos os nomes que a gente ouvia falar, era muito inacessível em valores e tudo isso. O que eu consegui foi um Crafter flat, eu tenho até hoje. Esse é um violão que eu pretendo nunca me desfazer. Se Deus quiser, pretendo ter ele. Justamente porque ele é um violão daquele momento, que reflete, me faz lembrar muito daquela época, e muitas vezes a gente precisa disso como uma chama interna, né, como motivação para seguir adiante. E aí eu fui tocar para o Henrique um arranjo de Chopin que eu estava fazendo, um negócio sem pé nem cabeça mesmo, estava bem... Era um lance mais sujo, eu tocava de uma forma mais à vontade, né? E aí ele olhou assim e falou, não, isso aí não tá legal. Que arranjo que é esse que você pegou? Não, você tem que tocar o arranjo do Tarja. E esse violão não dá. Daí ele tirou o violão da minha mão assim e me deu um dele. Eu não estava acostumado a tocar com violão sem marcação, um violão com corpo maior, tudo diferente, né? Aí, pô, fui tocar, não saiu nada. Ele falou, você tem que estudar mais. Tal. Aí pegou o violão, quem que é o próximo? Eu fiquei muito chateado. Eu falei, pô, o cara não deixou nem eu tocar, nem me ouviu no meu próprio violão, né? Falei, esse cara aí, ele não entende nada de música. Aí fiz aula com outro professor. Aí o cara falou, o que você vai tocar? Eu toquei, acho que era uma coisa do Dilermando. Era mais minha praia, era o que eu deveria ter feito com o Henrique, mas por alguma razão eu quis tocar algo mais erudito, né? Aí é o erro. Aí toquei pro cara alguma coisa do Dilermando, ele ouve, porra, tá perfeito, não mexe em nada. Daí eu na minha cabeça falei, pô, esse cara é um ótimo professor, né? O cara falou que tá ótimo, que tá excelente. Esse sim é um bom professor. O Henrique não. Ele não entende nada de música. Mas enfim, isso me motivou muito. Eu não pude ficar até o último dia, perdi o concerto do Fábio Zanon, seria o dele. No sábado, porque eu tinha que tocar um casamento em Curitiba. Então saí de lá sábado de manhã, voltei para cá. E aí eu fiquei, nossa, mudou minha vida, cara. A ida para aquele seminário, conhecer todas aquelas pessoas que depois viriam a se tornar amigos, aquele clima, aquela vibe, todo mundo falando de violão o dia inteiro, tocando em cada quarto, e todo mundo tocando muito bem. Me alegrou demais, assim, me motivou muito. Voltei para cá e comecei a estudar assim, só com foco dentro desse repertório mais acadêmico, repertório mais aceito, né? Fui fazendo pesquisas com a galera enquanto eu estava lá perguntando qual era o repertório que eu deveria tocar, etc. Então, em 6 meses, eu preparei um repertório bastante extenso. Eu lembro que tinha mais de 40 peças dentro, assim, e contava com peças de Domenico Scarlatti, Bach, Handel, uma série de compositores do violão, Fernando Sor, do violão não, né, de compositores que são tradicionais ao repertório no violão, transcrições ou alguns autores originais. Cheguei aí no Henrique para fazer uma aula particular na metade do ano, porque eu estava muito interessado em prestar os concursos que aconteciam lá em São Paulo. E aí marquei uma aula com o Henrique, fui na casa do Henrique, foi em julho, se eu não me engano. Isso é o ano de 2005. E aí a gente sentou, aquela aula particular, era bem cara e tal, paguei para ele, e ele com toda a calma, uma aula longa, extensa, sentou, começou a bater um papo, conversar a respeito
da música. Você sabe que o violão e tal, contar um pouco da história do violão. E ficou lá uma meia hora falando. Meio que dando algumas explicações bem elementares, assim, sabe? A ponto de nome de corda, de violão, coisas assim. E eu deixei ele falar tudo que ele queria falar. Daí, pô, e aí, o que você toca já? O que você está tocando? Que eu levei um violão. Aí nesses 6 meses eu também consegui comprar um de Jorge Tárrega. Eu fui fazendo um trabalho aí de tocar bastante, economizando, e comprei um de Jorge Tárrega, que era um violão já no modelo tradicional e tudo. Aquilo me motivou ainda muito mais. Aí abri o case e mostrei pro Henrique. Falei, ó, qualquer música dessas aqui estão todas prontas. Daí ele olhou assim, um monte. Eu falei, tem do outro lado também. Daí ele, toca esse Handel. Aí eu, toquei. Toca esse Scarlatti. Daí toquei. Ele falou, pô, cara, você me enganou? Eu não sabia que você já tocava. Eu falei, pois é, Luciano, na verdade, você lembra de mim que eu tive aqui em janeiro e tal, fazendo uma master? Lembro. Mas claro que ele não lembrava, porque ele dava muita aula, né? 10 aulas por dia, não ia ter como lembrar. E aí nasceu uma coisa já meio que de imediato. Ele falou, não, mas esse violão não é bom, de novo. Aí tirou da minha mão de Jorge Tárrega e me deu um Tessarim. Por coincidência, é o Tessarim que eu tenho aqui, é o mesmo violão que está aqui até hoje. Ele me deu o violão e, claro, é outro instrumento, ó, violão de cedro. Naquela época era um violão novo ainda, tinha 4 anos, ele é de 2001. Hoje ele tá com o som, assim, um espetáculo. Então ele me deu esse violão, a hora que eu toquei, falei, porra, toca nesse. Toquei, ele falou, você precisa de um violão, cara. Você tem que ter um violão melhor. Esse violão que você tem não dá para você. E você precisa vir aqui para São Paulo ter aula comigo. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 dias, você tem que dar um jeito de vir. Ele falou, e aí, claro, tinha questão financeira e tudo, eu expliquei. Ele falou, então você já tem o custo da viagem e tudo isso aí, você não precisa pagar, você me avisa, e se precisar, você me avisa e fica aqui também, se for o caso, se você não tiver como ficar em algum lugar, algum hotel. Então o cara meio que abriu a porta, assim. Eu comecei a frequentar a casa dele, fazendo essas aulas particulares, e ele já na minha cabeça, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer uma faculdade. E eu me focando nos concursos de violão daquele ano. Então ele me preparou durante julho, agosto e setembro, mais ou menos, assim. Eu frequentei acho que umas 3 aulas na casa dele nesse tempo. E fui para o primeiro concurso que eu fui participar, que era o Musicalis, em 2005. E para minha sorte, eu já fiquei em 4º lugar. Eu consegui ficar entre os finalistas lá e pô, fiquei muito feliz. Ele foi assistir a minha final. Eu estava explodindo de alegria, porque eu estava junto com os caras que já estavam há muitos anos ali. E o outro concurso, que aconteceria 2 semanas depois, seria o Souza Lima. E eu fui da mesma forma, e lá eu consegui ficar em 2º. Na época, eu já ganhei um violão do Samuel. O Samuel estava dando violão para 2º lugar, para 3º. Lá tinha. Geralmente nesses concursos dá um prêmio em prêmio dinheiro, mais um violão, concerto. O Henrique ele acabava motivando muito assim, né, os eventos. Ele era meio que a cabeça de muitas coisas que aconteciam no Brasil, não só em São Paulo. Ele organizava esses eventos e conseguia parceria com luthiers para dar violão, conseguia parceria com escolas para o cara fazer concerto, colocava você para tocar em festivais. E eu lembro que isso aí já me rendeu, por exemplo, uma participação no seminário de 2006 como concertista. Claro que num horário totalmente nada nobre, tocando às 11 da manhã, da sexta-feira, uma coisa, sabe? Mas, pô, não são muitas vagas para dar concerto lá, né? Então você já ter uma chance dessa é muito legal. Então quando eu volto em 2006 para o Seminário Souza Lima, que de lá eu não perdi nenhum, desde o primeiro que eu fui. O primeiro eu fui e não conhecia nem o repertório. No segundo eu já voltei como concertista e com alguns prêmios, né? Já tinha o 2º lugar do Souza Lima e tinha também a 4ª colocação no concurso do Musicalis. E nesse mesmo ano, então, eu comecei a me dedicar mais. Aí foi a hora que eu comecei a estudar, comecei a fazer a parte acadêmica da coisa. Então, resolvi estudar aqui, comecei a fazer aulas com o Luiz Cláudio, que é da Belas Artes aqui do Paraná, que hoje é um grande amigo, um grandíssimo amigo, é um violonista do mais alto nível, premiadíssimo também, né, no período em que ele atuava como concertista e competia nos concursos. E aí ele me mostrou muitas coisas, né? Estudei com o Valdomiro Prodóximo aqui também, do Conservatório Vila Lobos, que me ajudou muito. Então foram pessoas que conseguiam me dar uma força enquanto eu estava aqui, porque eu não conseguia estar em São Paulo, né? Toda semana com o Henrique. Então ia uma vez por mês, etc. E eles conseguiam me dar um apoio daqui.
e junto com isso eu continuei focando nessa ideia dos concursos. E aí eu fazia aquele trabalho, Ronan, dos eventos, sempre em paralelo, tocando casamento, 3, 4 vezes por semana. Pintou a oportunidade de fazer a faculdade em São Paulo. O Henrique me ofereceu uma bolsa numa faculdade que era nova, entre aspas, naquele momento, que era a Faculdade Cantareira. Estava estreando com um time da música, assim, da pesadíssima, com nomes, sabe, muito da pesada lá. Clóvis de André, o próprio Henrique, o Camilo Carrara, tinha, sabe, tinha o Hermes, tem um sobrenome mais complexo, Jaquian, uma coisa, Hermes Jacan, um sobrenome meio francês, que é um baita professor de harmonia, escreveu livros de teoria de harmonia. A gente tem o Ribeiro, né, que é um grande compositor, o Mojola, Celso Mojola. Então, assim, era um quadro de professores de altíssimo nível e eu aproveitei a oportunidade, já que ele tinha me dado a bolsa, eu resolvi morar em São Paulo. Mas eu não podia abandonar os trabalhos e para eu poder me adaptar ao trabalho em São Paulo ia demorar tempo até entrar numa produtora, conseguir volume de trabalho. Eu não poderia dar o luxo de ficar sem faturar, né, sem ganhar um dinheiro, que eu tinha um custo de vida para isso. Alugar um espaço para morar em São Paulo, um quarto no caso, e os custos das viagens, né, custos de moradia e alimentação, etc. Então, continuei trabalhando em Curitiba. Então, fazia faculdade de segunda a sexta-feira e voltava na sexta-feira para Curitiba para tocar sexta e sábado aqui. Domingo, pegava de novo o ônibus para São Paulo. E assim foi durante anos, né? Foram 4 anos dessa forma. Nesse meio tempo, tudo aconteceu, Ana. Tudo, absolutamente tudo mesmo. Assim, desde as portas se abrirem, aí eu comecei a ter novas oportunidades de mostrar o trabalho. Fui para concursos e acabei vencendo, comecei a pegar primeiro prêmio, né? A partir do ano de 2007, eu não perdi mais nenhum concurso. Aliás, teve um só que foi um festival lá no Rio de Janeiro, onde eu tive uma segunda colocação, que é um concurso Música no Museu, que era para todos os instrumentos, não era só de violão. Então, competi contra violino, piano, instrumentos orquestrais mesmo. E lá a gente foi o primeiro prêmio, que foi um concurso muito antigo que acontecia no Rio, e foi a primeira vez naquela ocasião que alguém com violão era premiado naquele evento. Então, graças a Deus, as portas se abriram assim de uma maneira fantástica, a ponto de eu sair da faculdade Cantareira, que era onde eu fazia o bacharelado, e para a Royal Academy of Music fazer mestrado, vencer concursos, né? A história dele para a Royal Academy é fantástica. Pois é. São histórias assim, Então, aí eu comecei a vencer esses concursos e aí o nome começa a ficar maior, começa a viajar mais. Então eu viajei para muitos lugares para tocar e para competir. Assim, desde no Brasil até lugares aqui da América Latina como um todo. Nesse meio tempo, o Fábio Zanon me indicou o Paulo Bilic, que era um agitador cultural, patrocinador de muitos eventos e de alguns estudantes na ocasião. Inclusive a Flip, que é a Feira Literária de Paraty, eventos relacionados à música, etc. E ele está lá em Campos do Jordão, onde ele tem um evento muito interessante e importante para a cultura em geral, que é o AMI Campus. Inclusive apoia o Festival de Campus Internacional, mas eles têm um festival que acontece sem parar, de apoio a jovens solistas, né? Tinha lá uma área que era destinada a jovens solistas. O Fábio Zanon me indicou. Eu fui para lá para fazer um concerto, conheci o Paulo, ele assistiu o meu concerto, gostou muito. E acabou me dando a oportunidade, né? Foi meio que, assim, de tantas pessoas que passaram por lá, ele acabou me escolhendo para me dar a oportunidade de estudar em algum outro lugar para fazer o mestrado, porque eu já tinha ganhado uma bolsa para fazer mestrado nos Estados Unidos. Eu venci o Souza Lima em 2007 e um dos prêmios lá era, inclusive, uma bolsa para mestrado na escola que fica em Tucson, no Arizona, né? Tucson, né? Como se escreve, lá no Arizona. Então eu estava meio que planejando uma forma de ir para lá, porque os custos eram altos e eu não tinha condição de fazer isso, na menor condição. E daí ele me chamou para uma conversa. Falou, e aí, bicho? O que você vai fazer da vida aí? Vai estar terminando a faculdade e tal, ganhou os concursos. Qual que é a ideia? Falei, eu tenho uma bolsa já para mestrado nos Estados Unidos e tal, no Arizona. E eu estou precisando de dinheiro, eu preciso um patrocinador, de alguma forma, para poder me ajudar para poder ir para lá, porque senão eu não vou conseguir arcar com os custos de viagem, despesas para fazer teste de proficiência em língua, tantas outras coisas, né? Até o custo da estadia, etc. Porque a bolsa era só sobre a universidade em si. E
aí ele falou, não, você tem que... Mas lá é a melhor faculdade, é o melhor lugar para você? Eu falei, olha, eu não conheço. Para ser bem franco, Ronaldo, eu nunca imaginei estudar fora, nunca me passou pela cabeça, ainda mais. Um ano antes de fazer a faculdade de música, eu nem imaginava que eu faria faculdade de música. Foi um ano que me colocaram na cabeça, o Henrique me colocou e eu passei um ano me preparando para fazer isso. Mas eu não pensava, né? Eu tinha parado já com a parte da escola, terminado o segundo grau e fazia tempo já que eu não me ligava em nada disso, não estava interessado, né? E aí ele falou, não, vamos conversar então com... Ele sabia que o Fábio era meu professor na época, o Fábio, não, vamos conversar com o Zanon e ele pode de repente ter uma ideia melhor. Daí eu fui lá, tive uma conversa com o Zanon, falei, olha, o Paulo concordou, tá a fim de fazer um esquema aí e vai me pagar uma bolsa para que eu possa estudar fora, os cursos, etc. Mas ele perguntou o que é melhor e tal. Daí ele falou, olha, tem uma faculdade aqui em Portugal, que é boa, tem uma outra na Espanha, que é legal, tem uma outra também na Alemanha, que é uma faculdade bacana, e tem essa aqui na Inglaterra. Mas de todas, essa da Inglaterra aqui eu não acho que é um bom negócio, porque é muito difícil entrar lá primeiro, os exames são muito complexos, depois o custo de vida é o mais alto de todos e tal, eu acho até que não seria muito justo com ele isso. Eu falei, não, perfeito, concordo plenamente, né? Peguei tudo aquilo lá e levei para o Paulo. Falei, Paulo, é isso, isso, isso. Daí na hora ele falou, não, tem que ser na Inglaterra, tem que ser lá, para mim é melhor, eu tenho negócios lá, ele tem uma empresa de investimentos aqui